Graças a Deus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos no templo para prestarmos ao Senhor nosso Deus mais um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Aos nossos amigos ligados conosco pela internet, queremos dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na Rua Comandante Salgado, no número 746, e temos os nossos cultos às terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Fique conosco, participe da nossa transmissão, envie o seu pedido de oração e nós estaremos apresentando ele ao Senhor. E convide amigos, tenho certeza que assim como Deus tem bênçãos para nós que estamos aqui, tem bênção para você que está em seu lar também. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar e iniciarmos o nosso culto. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença estamos nós reunidos nesta noite, agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade gloriosa e feliz que nos dá de estarmos em Tua casa para uma vez mais, na noite deste dia, prestarmos a Ti, Senhor, o nosso culto de adoração ao Teu nome. Somos gratos, ó Deus, pelo dia de vida que nos deste, pelo dia de trabalho, por todo o Teu cuidado e a Tua proteção para com cada um de nós, e por nos permitir, Senhor, chegarmos com vida ao final deste dia e nos reunirmos em Tua casa para podermos louvar o Teu nome. Muito obrigado, Jesus, pela presença dos irmãos que aqui estão e outros, ó Pai querido, que possam estar a caminho, que o Senhor guarde os Teus filhos para que possam chegar aqui em paz e em segurança. Deus, aqueles que não podem chegar, Tu sabes, Tu conheces. Os que estão viajando, guarda-os nas estradas, para que possam chegar aos seus destinos finais em segurança. Os nossos irmãos que estão trabalhando, cuida deles, abençoa eles, aonde eles estiverem na noite de hoje. Cuida dos enfermos, aqueles que estão doentes, dando saúde, Senhor, aos que precisam, para que no próximo culto os Teus servos possam vir para louvar o Teu nome em Tua casa. Pai, aqui estamos nós, chegamos aqui para Te louvar, Te adorar, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Tudo aquilo que iremos fazer, que seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, usar os nossos irmãos que vão falar da Tua palavra, que sejam canais para nos transmitir o que precisamos ouvir da Tua parte. Venha ser o nosso pastor, dirija esse culto para nós e nos oriente em tudo para a glória do Teu nome. Apresentamos também ao grande Deus os amigos que do outro lado nos acompanham pela internet, onde a nossa voz chega, a nossa imagem aparece. Senhor, nestes lares, que estas vidas sejam tocadas e abençoadas pelo Senhor. Pai Celeste, continue com a Tua igreja, nos abençoando de maneira gloriosa. Este é o pedido da minha alma a Ti, que oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos abrir a nossa harpa, meus irmãos, e cantarmos o hino de número 36. Trinta e seis.
da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue foi me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, decido voltarei. Sua vida guardo eu, cantando meu lar do céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos cantar ainda, meus irmãos, o hino de número 61. 61. Glória a Jesus. Em todo tempo, irmão, Senhor, tomara conta de ti.
maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para todos nós. Vamos cantar mais um hino. Hino do número 75. Deus maravilhoso. Aleluia. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mar. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, loucura nadar. A Deus a quem deve no corpo exaltar. Não manche os teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás em teu dito que Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Deus maravilhoso. Meus irmãos, vamos ficar de pé e abrirmos a palavra de Deus nesta noite, os Salmos de número 91. Salmos 91. Esta é a leitura durante este dia, no tempo em que eu estava parado, eu estava lendo
E a palavra de Deus, ela nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor que se digne de receber a leitura de sua palavra. Nós iremos orar, e nesta oração eu recebi um pedido hoje à tarde da Anne, do Douglas, que a mãe dela está hospitalizada, foi diagnosticada com dengue e está precisando, necessitando de cuidados médicos. Vamos orar por ela. E quantos mais nesta noite necessitam de oração? A minha casa também necessito das vossas orações. Bom, Reinaldo, levante a voz e ore ao Senhor. Amém. Deus, por Pai celestial, obrigado, hoje eu te agradeço por esta noite, Senhor, que o Senhor nos concedesse de estar aqui na tua presença. Mais uma vez, Senhor, estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Senhor, esta noite, ó Pai, eu peço também por esse pedido que foi feito, ó Pai, para a Senhora, por que foi internada ali, o Senhor convém. Peço que Ele esteja junto ao seu encontro neste momento, enviando sobre o teu anjo ali, com a tua bênção, com a tua vitória, porque o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai, te louvo e te agradeço. Continua conosco, o Senhor abençoando aqui cada família que é representada. Também o Senhor, teu servo, pastor Alexandre, qual o Senhor tem colocado, o Senhor como anjo, o Senhor aqui dessa igreja. Continua, Senhor, derramando sobre nós as tuas bênçãos e ainda falando conosco. O Senhor já tem falado através dos hinos, mas também através da tua palavra. É o pedido, ó Pai, da minha alma a ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.
Só pensar em Cristo Rei Jesus, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor, adorar o Rei Jesus Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar no Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar no Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar no Rei Jesus Senhor, adorar o Rei Jesus Senhor. Amém. Pronto? Amém. Vamos ver. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz, contente nesta noite. Até hoje me agradecer a oportunidade do pastor Alexandre, que eu estava um tanto rouco, esses dias se deu um pouco na gelada, minha garganta não estava boa, mas chegando à casa do Senhor nessa noite, entrando aqui, porque aquele lugar já é abençoado, eu já senti, irmãos, graças a Deus, a minha voz, melhorando, creio com 50%, mas gostaria de ter o privilégio nessa noite também de convidar a minha esposa, Esther, e minha cunhada, Noêmia, para nós cantarmos juntos Oi no Choro, Alguns irmãos que ouviram nós cantarmos um dia e solicitaram para que nós cantássemos novamente esse abençoado hino. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém.
manhã bem cedo, as estrelas podem formar corações, mas Cristo vem bem de manhã, retira meu medo. Aleluia. Quero ver sol já cansar e brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando a dor vai tomar, o meu sorriso está se apagando. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar corações, mas Cristo vem bem de manhã e retira o meu Amém. Fica a oportunidade, mas palma para o Senhor. Deus abençoe. Deus, aleluia. Deus abençoe nosso Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos que adoram a Deus com alegria. Aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão do outro lado nos assistindo pela internet. Bom, irmãos, nós estamos aqui hoje contando a ausência de muitos irmãos. Sabemos aí do feriado prolongado, alguns irmãos estão viajando, mas nós estamos aqui para adorar ao nome de Jesus e vamos ouvir os irmãos, começando com a Michele. E depois da Michele, todos os irmãos, o esposo dela, a Noêmia, o Emerson, a irmã Ideia. Todos os irmãos têm a oportunidade dessa noite. Deus maravilhoso. Aleluia. Nós louvamos, Senhor, por esta noite. Deus Bom maravilhoso. estar na tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Canta bem com Jesus, sai aqui. Não se aparecia tanto e agora Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar hoje a Deus um hino que fala sobre um soldado que foi ferido, mas que ele foi resgatado por Deus. E na nossa vida é assim. A gente já enfrentou tantas batalhas, a gente já passou por vários desertos, a gente já se feriu no meio da caminhada, mas
A gente chegou até aqui. E se a gente chegou até aqui essa noite, a gente pode pedir para Deus o que a gente quiser. Que se a gente estiver debaixo da palavra de Deus, Ele vai nos conceder. Não sei se eu me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. As coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se eu me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. Meu Deus resgata o soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. Meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. Meu Deus resgata um soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. E eu não temerei o mal, pois sempre estás comigo, meu Deus. E o meu esconderijo está nos braços do meu Pai. E eu não temerei o mal, pois sempre estás comigo, meu Deus. O meu esconderijo está nos braços do meu Pai. Meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. Meu Deus resgata o soldado ferido, o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. Meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. Meu Deus resgata um soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. Quero essa oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Quem vem? Glória a Deus.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Nós sabemos que essa semana, se comemora, muitos falam aí, sobre Semana Santa, e eu gostaria de falar alguma coisinha sobre isso que eu estive meditando, que eu acho interessante, porque o mundo aí fora, muito eles falam na Páscoa, às vezes como comércio, supermercados tudo lotado. Fui a alguns instantes com o Reinaldo no Boa, chegamos um pouco atrasado, tinha tanta gente ali no caixa, falei, meu Deus do céu, parece que as pessoas nessa época se reúnem tudo para comprar os ovos que tem, não importa o preço. Mas nós, como os cristãos, salvos em Cristo Jesus, nós vemos a Páscoa como uma coisa mais linda, que é a festa da cristandade, a festa de Cristo, que não só Jesus nasceu, Ele morreu por amor de nós, mas o mais importante, Ele ressuscitou. Essa é a nossa alegria, irmãos. Ele está junto com o Pai Celestial, intercedendo por nós, aqui nos dando a bênção nesse mundo aqui. Então eu gosto muito desse texto, Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, irmãos, eu tive assim lendo, e eu pude ver que a palavra Páscoa significa passagem. Refere-se à festa judaica da Páscoa, que celebra a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. A Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus, que veio para salvar a humanidade e reconectá-la com Deus. Ele veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou e voltará. Páscoa não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi a cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho, foi Jesus. Foi por mim, por você e foi por todos nós. Glória a Deus, irmãos, que nós temos essa alegria no nosso coração. Eu, quando eu era criança, eu não entendia muito bem disso. E há uns 40, 50 anos atrás, tinha uns 10 anos de idade, primeira vez que meu pai comprou uma televisão, era ainda preto e branco, e eu vi ali o filme sobre a morte de Jesus, e eu vi ali ele sendo pregado naquela cruz, me canta, sou, aleluias. E eu então, irmãos, como criança, eu ainda não entendia o propósito de Deus ali com a vida de Jesus, e eu só chorava, eu saí correndo da frente da televisão, eu fui dentro do banheiro e comecei a chorar, debrucei na pia e falei, mas por quê? Por que mataram o meu Jesus? Por que mataram o meu Jesus? Eu ainda não entendi, irmãos, por isso a importância da escola dominical, que as professoras ensinam para as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. É bom o chocolate, é bom o ovo de Páscoa, é bom, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é o nascimento, a morte e ressurreição de Jesus. E eu então, com o tempo, eu fui entendendo que Jesus, ele precisou realmente passar por todo esse processo, porque era você que era para estar naquela cruz, não Jesus. E ele pagou um alto preço por nós, para nos dar a salvação e a vida eterna. Como nós agradecemos, irmão, como eu agradeço por isso. E eu gostaria de cantar um louvor, gostaria que o meu esposo me acompanhasse. Eu gosto muito desse louvor que diz: obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. É um hino assim já bem antigo, mas eu gosto muito, irmãos, desse louvor que fala: ninguém detém, aleluia, a obra santa, nem Satã nem o mundo todo, onde apaga nesse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso.
Glória a Deus, amém. Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como um fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta hora é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Nem Satã e o mundo todo vão te apagar esse luz. Ninguém detém, é obra santa. Esta coisa do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Nem Satã e o mundo todo vão te apagar esse luz. Ninguém detém, é obra santa. Esta coisa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, escalando suave odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Nem Satã e o mundo todo vão te apagar esse luz. Ninguém detém, é obra santa. Essa coisa do Senhor. Glória a Deus, irmãos, essa causa do Senhor. Ninguém detém, ninguém pode parar essa obra. Ainda que o inimigo tente, ainda que ele faça de tudo, esta causa é gloriosa e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. É a bênção do Senhor que está neste lugar. Não importa as guerras, não importa os confrontos, o importante é que Jesus, Ele é o general, Ele vai na frente, abrindo, quebrando as barreiras, derrubando as muralhas, para dar a vitória para o seu povo e também para o pastor que Ele colocou nesse lugar abençoado. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. As palmas, louvor. Mais amém. Eu sou da amada igreja Calvário Senhor Jesus. Amém. É motivo de grande alegria, né, estar aqui mais uma vez,
junto com os irmãos, para louvar e adorar o Senhor. Eu louvo a Deus, porque Deus tem feito obras grandiosas na minha vida. E eu me lembro do primeiro dia que eu entrei aqui, eu sentei ali, irmãos, eu chorei igual criança, porque eu senti tanto a presença de Deus nesse lugar. Irmãos, isso é preciso dar muito valor, porque as igrejas, infelizmente, elas estão perdendo a essência do Evangelho de Cristo. Porque eu penso assim, a Igreja de Cristo não é para você entrar e sair da mesma forma que você entrou. É para você entrar carregado de problemas e sair dali vazio, liberto, curado. Porque a casa de Deus foi feita para isso. E eu sou ali membro da Igreja Batista. Deus sabe as lutas que eu tenho passado naquele lugar. Um dia meu filho falou para mim: mãe, vá, procure uma igreja de fogo, de poder, sapato de fogo, não fique parado que a senhora vai perecer. Irmãos, isso é tão importante na vida da gente, irmão. E muitas vezes eu falei para ele, eu me encontro acabado, destruído. Eu falei, eu não sei mais o que fazer. Porque eu tinha o meu esposo e o Senhor o levou, vai fazer 2 anos. E quando eu perdi ele, irmãos, eu fiquei perdido. Eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Porque ele fazia tudo para mim, era ele que dirigia, me levava em todo lugar, sempre estava comigo. E eu fiquei sem ele, falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E um dia eu passava zap para o meu filho e falava, olha, eu me encontro destruído. E aí ele falou, mãe, procure a casa do Senhor, saia daí e vá procurar outro lugar. E eu comecei a vir aqui, irmãos. As irmãzinhas, do jeito que elas me receberam, eu me senti muito amada, irmão. Sabe, eu falei, da mesma forma que eu entrei, eu não saí mais, irmão, daquela forma. E eu sei que Deus tem trabalhado na minha vida. E aquela dor, aquela tristeza que eu tinha no meu coração, Jesus tirou. Mas a gente precisa dar o nosso primeiro passo, irmãos. A gente muitas vezes mergulha em certas situações e a gente não consegue ver a saída e ela está ali na nossa frente. Basta clamar ao Senhor, pedir, Senhor, me socorre. Eu falei muitas vezes, Senhor, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Mas o Senhor sabia o que Ele ia fazer comigo. E eu comecei a dar espaço, irmão. Eu tive uma vida muito difícil com meu marido no início, porque ele foi viciado. As pessoas que conhecem a minha história sabem, ele foi viciado em droga, em maconha, cocaína. Ele chegava a injetar, irmãos, droga na veia, enxurrada na veia, para ficar louco. E ele estava no mundo lá fora. E quando eu me casei com ele, eu vi tudo isso nele. Ele é filho de pessoas cristãs. Ele é irmão do pastor Bonfim da Assembleia de Deus. Muitos conhecem. Ele era o irmão caçula. E quando eu vi todo aquele quadro na minha vida, eu falei, Senhor, eu vou desistir. Mas algo falava no meu coração, não faça isso. Porque se ele morrer lá fora, no mundo, você vai responder por isso. E um dia, desesperado, eu falei, Senhor, então me tira do lugar de esposa dele, me coloca no lugar de tua serva, para mim poder suportar. E Jesus fez isso comigo, irmãos. E muitas vezes o refúgio onde eu encontrava era na casa do Senhor. Quantas vezes eu fui naquela igreja, Assembleia de Deus, ali da Vila Aro. Irmãos, uma vez eu entrei, ele sempre me dava oportunidade, e eu ficava escondidinha no banco. Falei, Senhor, hoje eu não quero dizer nada. Eu estava muito triste. E meu marido deixava na porta da igreja, irmãos. Ia para os bares, atrás de amigos, fazer tudo que não prestava. Só que depois ele passava e vinha me buscar. E nesse dia veio uma palavra para mim. Você que está aqui nesta noite, isso é para você. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Irmãos, eu saí dali regozijando.
porque eu vi o Senhor falando nitidamente comigo. E Jesus foi trazendo ele, ele foi liberto dos vícios, das drogas, de tudo que não prestava. E quando eu via eles, irmãos, ali todo de terninho, bonito, pregando a palavra do Senhor, eu disse: ah, Senhor, só eu sei o preço pago por isso. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor nos salvou. E ele dizia para mim assim, o tempo inteiro, irmãos, ele falava assim: eu falo, Deus, se eu estiver preparado, me leve. Eu não quero ficar aqui para pecar. E eu falava: João, não fale isso, Deus vai levar você, João. E ele falava: eu falo, lembra, porque eu sei, eu me conheço. E com certeza, irmãos, Deus levou ele. Acho que Deus falou: olha, antes que você fique aí, olhando para isso, para aquilo que ele vai embora. Era dele mesmo. Então, irmãos, a maior alegria do nosso coração é quando pagamos o preço. Quando eu levei ele ali na UPH, em 2 dias, irmãos, ele faleceu. Ele ficou tão estranho, tão diferente. E durante o período dele, irmãos, ele pegou uma cirrose. Mas uma cirrose, o fígado dele se acabou. E ele viveu durante um bom período, porque o Senhor permitiu. Por isso que eu falo, irmãos, as pessoas vão nos bares, bebem, se acabar. Mas mal sabem eles que no final da vida aquilo vai ser cobrado. E o meu marido, a família dele, tudo saúde boa, ninguém era doente, ninguém tem doença. E ele pegou uma cirrose, irmãos, que a barriga dele ficou enorme. E todo mundo que olhava falou: Batista, o que é isso? Por quê? O fígado dele foi embora de tanta bebida, irmãos. Era bebida. E por último de tudo, além das drogas que usou, a bebida. A bebida acabou com ele. E aí a médica falou assim: olha, seu João, reverter o quadro do seu fígado não dá. Mas o senhor ainda pode ter uma qualidade de vida boa. E ele foi levando, em 2 dias, irmãos, ele começou um domingo à noite com uma dor na barriga, uma dor no abdômen, uma dor. Levei no PH, deram uma medicação, levei a segunda vez, irmãos. A segunda ele já ficou. E ele estava totalmente estranho, parecia que ele não me conhecia. Então eu disse assim: eu acho que o Senhor desligou ele para ele poder partir. E aí, quando foi 2 da madrugada, ele faleceu. Mas aí eu fiquei naquela situação, irmãos, mas o Senhor é o socorro. Aleluia. Bem presente no momento de angústia. E feliz é aquele que no momento mais difícil de sua vida, ele corre aos pés do Senhor e fala: Senhor, me socorre. O único socorro, irmãos, na terra é Jesus. Não tem outro, não tem palavras, não tem nada nesta vida que possa superar isso. E eu quero também deixar um texto que eu amo muito, que diz assim, em Romanos 8. Agora eu tenho que ver meu óculos para poder enxergar. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, o antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que a palavra mais gloriosa do que essa, eu costumo dizer, nada nos separa do amor dele. Quem nos separa do amor dele é nós mesmos, não é ele. Ele está a todo momento com o seu olhar, com o seu ouvido inclinado, ajudando-nos, abençoando. Muitas vezes a gente pensa até coisa que não deve, ele fala. E entristece até ele, porque ele está ali presente. E o Senhor tem me abençoado muito, muito mesmo. E eu louvo a Deus por isso. E louvo a Deus porque o maior desafio que eu creio que foi na minha vida com o João foi trazer ele para Jesus. Irmãos, como é difícil você pegar alguém que já foi da casa de Deus. Ele foi criado na Assembleia de pequenininho. Ele tocava na banda. Aí passaram o instrumento dele para outro, ele foi para o mundo e lá ficou. Você trazer a pessoa do mundo para a casa do Senhor, ainda quando não tem vício, o João ficou, irmãos, tinha vício que os irmãos nem imaginam. Tanto que a saúde dele foi prejudicada por isso. E ele falava assim para mim, para mim ser como certos cristãos que tem nas igrejas, eu sou melhor que eles. Ele ainda me desafiava falando isso. E eu falava, um dia Jesus vai trazer ele, e Jesus trouxe ele. Olha que o João passou pela beira da morte, mas Jesus trouxe ele e salvou ele, eu tenho certeza plena, pelas atitudes dele, pelo conduzir dele. E quando ele estava na melhor fase de sua vida, trabalhando no Automec, ele era caminhoneiro, gostava demais daquele lugar, apareceu essa doença nele. Depois de mais de 20 anos, irmãos, apareceu a doença do nada ali. E aí ele começou a jogar sangue pelo intestino e pela boca. E ele no hospital, ainda bem que ele tinha convênio bom na época pela Automec, e a primeira crise que deu nele, ele jogava sangue pelo intestino e pela boca. E eu falava, Senhor, não leve ele agora, porque eu não estou preparado para perder ele. E irmãos, quando que a gente está preparado para isso? Nunca. Deus não levou ele ali, ele não estava nem aposentado ali ainda, irmãos. Deus levou ele lá na frente. Aí Deus levou ele. Aí ele já estava, ele teve que parar, se aposentou. Ele chorou muito porque ele gostava daquele lugar e do serviço dele. Mas a saúde dele já estava comprometida. Então ele falava o tempo inteiro para mim, Noêmia, se eu estiver preparada que Jesus me leve embora, eu não quero mais ficar aqui para pecar. E o irmão acha que Jesus não ouve isso? Como ele ouve? Se nós somos dele, né, criatura que ele fez, que ele criou, se está preparado, ele leva mesmo, irmão. E levou embora. E eu fiquei, irmãos, numa situação que só Deus na minha vida. Mas eu louvo a Deus que aquela dor, aquele desespero que eu sentia, ele limpou, ele me libertou. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Louvo, eu não tenho palavras para agradecer o Senhor. E minha amiga, há poucos dias, ela perdeu o marido com 50 e poucos anos também de câncer. Eu orei muito por ele e tenho orado por ela. E ela disse, Noêmia, essa dor que eu sinto pela falta dele não vai passar mais. Eu falo, passa. Jesus vai tirar isso de você. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E uma coisa eu deixo para os irmãos. Busquem ao Senhor, mas busque de todo o coração, de toda a alma, porque vale a pena. É a coisa que mais vale a pena nessa vida, é buscar ao Senhor. E a tendência do ser humano é quando ele vê um problema na frente, ele se prostra. Ah, meu Deus, agora como é que eu faço? Como que eu saio disso? Ele tem que correr, não se prostrar na frente, se prostrar aos pés de Jesus. Porque é Ele que vai te dar a solução, não é problema não. E a tendência da gente, irmãos, é essa. É se prostrar diante do problema. Ah, meu Deus, o problema, e agora eu vou lá. Irmãos, eu andava naqueles ônibus, irmãos, chorando, dentro de Uber, chorando, porque eu falava, Senhor, agora eu fiquei sozinha. O Leandro sabe dirigir, não estava comigo, o outro não dirige, eu ficava andando de Uber por aí, de ônibus, eu não gosto de andar de ônibus. Por causa das minhas pernas ruins, aqueles ônibus, tudo naquelas alturas.
E eu chorava, irmãos, mas eu chorava. Eu ia no fundo da casa da minha mãe, a minha vida era chorar. Mas não adiantava nada, irmãos. Adiantava ficar, eu poderia passar o resto da minha vida chorando. Deus ia devolver o João para mim. Era problema dele, vai embora, irmão. E quando Deus tem algo para realizar na vida da gente, Ele leva mesmo dele. E eu louvo a Deus porque Jesus salvou ele. Jesus me deu força, me deu coragem. Muitos falavam, não é me alarme, não disso. Olha, irmãos, eu cheguei a ouvir isso. Ele não presta, ele não vale nada. Você tem só um menino, largue ele que vá viver a vida dele. Irmãos, se eu fizesse isso, eu ia ser uma das mais miseráveis criaturas. Porque sabendo, conhecedora da palavra de Deus que eu era, que eu sou, não lutar por ele, irmãos, eu falei, não, isso eu não faço. De jeito, custo, pague o preço que eu tiver que pagar. Mas que eu vou lutar para trazer ele para Jesus. E foi na base, irmãos, de jejum e oração. Irmãos, ninguém consegue nada nesta vida se não for jejuando e orando. E eu, há pouco tempo atrás, Deus me deu 2 sonhos para o João, para mim. Ele estava vivo ainda. E quando Deus me deu os 2 sonhos, eu fiz uma coisa. Eu comecei a orar por ele, jejuar por ele. Quando o João faleceu ali na UPH, eu estava em jejum por ele naquele dia. Eu entreguei o meu jejum. Aí logo eu fiquei sabendo do falecimento dele. Então eu falei, irmãos, ali eu entreguei o meu compromisso. Porque a gente não pode orar e jejuar, porque Deus já levou. Então, eu falei, Senhor, está entregue o meu compromisso. Mas eu louvo a Deus, porque Deus fez algo glorioso na minha vida. Nem que eu passe o resto da minha vida agradecendo ao Senhor, não é nada. Diante da grandiosidade do que Ele fez por mim. Porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. E irmãos, o lugar onde a gente recebe é como um carro que você para no posto para abastecer. É aqui, ó. Não é outro lugar. É aqui que você entra. E você às vezes entra triste com os problemas lá de fora. Mas você não sai da mesma forma que você entrou, você não sai para fora. Então, muitas vezes eu falo para meu filho, olha, eu já estou abastecido para a semana toda. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque a gente tem que procurar o melhor. Irmãos, não é ficar parado e prostrado. Eu estava assim, eu estava me acabando. Eu olhei para mim e falei, Senhor, o Senhor deu vida para mim. A dele, ele já viveu e o Senhor levou. E a minha? Eu vou ficar desse jeito chorando pelos cantos, se martirizando? Não posso fazer isso, eu tenho uma vida que o Senhor me deu e eu tenho que dar conta dela também. Então eu falei, eu vou procurar a casa do Senhor novamente, vou me entregar ao Senhor, porque eu sei que Ele é algo glorioso, Ele vai fazer por mim, e tem feito. E eu louvo a Deus por isso. Peço que os irmãos continuem orando por mim, que eu tenho muitos desafios pela frente, que ficou. O João planejou tanta coisa, irmãos, mas ele não conseguiu realizar o que ele planejou. Por quê, irmãos? Nós só temos o presente. Passado, passou. O presente e o futuro, quem sabe? Só Deus. Ele planejou. Não está aqui para realizar. Sou eu que vou ter que fazer. Então, peço nas orações, orem por mim. Que Deus me dê força, me dê sabedoria. Estou sendo muito cobrado aí onde eu estou. Mas também Deus sabe todas as coisas. Então, tudo que vem para mim, irmão, eu entrego nas mãos do Senhor e falo, Pai, está aí, o Senhor está vendo. E eu louvo a Deus, que a minha irmã muitas vezes me convidou para estar aqui. E quando chegou aqui, eu falei, Esther, eu vou. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, por poder estar aqui. Porque é um lugar muito abençoado. Muito, muito, muito. Eu que vim de fora, que ninguém está aqui, já pode estar até acostumado, mas eu que cheguei de fora, irmão, olha, saí renovado. E eu louvo a Deus por isso. E nunca pense em vocês, que vocês se reúnem aqui, que Deus não está fazendo nada, porque Ele está. É como aquela pastora pregou aquele dia aqui. É no silêncio que Ele também trabalha. E isso que a gente não sabe enxergar. Na minha vida, quantas vezes eu só ouvia silêncio. E eu, Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Senhor, e agora, Senhor? Silêncio.
mas ele estava agindo ali, porque lá na frente eu vi o que Deus fez. Então eu louvo a Deus por isso, e vale a pena pagar o preço do jejum e da oração, porque aí você vê o resultado de tudo isso na sua vida, não na vida. Eu costumava dizer que eu era filho de crente, filha de crente, eu não tinha experiência com Jesus, mas quando eu comecei a passar a ter, é glorioso. Tem lutas, tem dificuldades, aparece pelo caminho, mas aquele que está lá em cima, ele está em todos os momentos com você. E você está vendo nitidamente ele ali trabalhando. Porque quantas pessoas chegam no meu portão, olha, irmãos, Deus faz tanta coisa na minha vida que tem hora que eu fico assim, ó, Senhor, o que é isso? Teve vez, irmãos, de eu falar assim, puxa vida, Senhor, como eu gostaria de comer um bolo, agora um bolo recheado, assim. Olha, irmãos, que Deus faz, não demorava uns minutos, batendo no portão, a vizinha, com uma travessa de bolo quentinha, irmãos, enorme. Nem me trouxe para você. O dia que o João faleceu, irmãos, que eu enterrei ele, cheguei em casa destruído. Sabe o que é destruído? Destruído. Não demorou uns minutos batendo no portão, a vizinha. Olha, um galão de chargos desse tamanho, desses de água, feito na hora. Um galão de chá e vários pacotes de bolacha. Isso aqui é para você comer, irmão. Sendo que aquele dia, irmãos, eu não queria comer, eu não queria fazer nada, eu queria me enfiar dentro do buraco. E ela lá me abençoou no portão da minha casa. Quem faz isso, irmão? É Deus. Quando ele faleceu nas vésperas do pagamento dele. E a INSS bloqueou tudo. Eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? O meu ainda tem, o dele está tudo bloqueado, cartão vencendo, emprestar dinheiro, como ninguém tem dinheiro suficiente. Irmãos, olha o que Deus faz. E eu chorando, falei, ó Senhor, está tudo nas tuas mãos. Olha, no outro dia, a chefe da Automec passou um zap precisando da documentação dele, que ele tinha um valor a receber. E eu me interessei, porque eu falei, Senhor, na altura, na situação que eu estou, tudo é bem-vindo. Só que ela não me disse para mim o valor por telefone, eles não falam, eles não sabem. Quando eu fui pessoalmente, irmãos, olhe bem, ele teve um auxílio funerário, que eu nunca soube disso, nunca ele comentou nada disso, a empresa não comentou. Ele teve um auxílio funerário e uma férias vencida, sendo que quando ele se aposentou, o Automec pagou tudo para ele. Ele tinha uma férias vencida. Irmãos, o auxílio funerário e mais a férias vencida passou até além do salário que ele ia receber. E eu recebi na hora, irmãos. E eu louvei ao Senhor, porque eu falei, Senhor, até mesmo na morte dele eu fui abençoado por Deus. Agora, quem faz isso, irmãos? Se é Jesus, não é? É Ele que trabalha, a gente é desesperado para todas as coisas. E agora, Senhor, e isso e aquilo? Olha, irmãos, de um dia para outro, não precisei emprestar dinheiro de ninguém. Tive tempo suficiente para esperar o INSS fazer aquela reviravolta que agora eles sabem. E eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E Ele tem me abençoado de maneira que eu não sou merecedora disso, mas a honra, a glória, o louvor é tudo para Ele. Aí chega no INSS, porque agora a pensão por morte entrou uma nova lei. E eu entrei dentro dessa nova lei. Falei, Senhor, agora eu vou perder tudo. Porque ele tinha o salário dele. Aí, quando eu ligava lá, eles falavam, você vai precisar escolher ou o seu ou o dele. E eu falei, eu não vou escolher. Eu preciso dos dois. Não, você vai precisar escolher o seu ou o dele. Eu falei, está nas tuas mãos, Senhor. E vai no advogado, vai no Senhor. Eu falei, não vou. Eu vou nas mãos do Senhor. É Ele que vai abrir a porta para mim, não é advogado. Irmãos, eu fui surpreendido. Caiu um pouco do salário dele, mas eu não tive que escolher nada. E teve gente que falou, Noêmia, não procure advogado, porque se você procurar, você pode até perder isso daí, porque isso aí foi um milagre na sua vida.
A lei que entrou é se os dois recebem, você tem que escolher o maior. Você não fica mais com os dois. Por causa dessas coisas que tem aí, o INSS mudou tudo. Então estava arriscado, irmão, já ficar só com um. Eu fiquei com os dois. Embora o dele caiu um pouco, mas não teve aquela caída que era para ter. Então, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu louvei ao Senhor. Porque eu falei, Senhor, isso é milagre teu, não é meu, não é de ninguém, é do Senhor. Por isso vale a pena, irmãos, quando a gente passar por provas e luta, se jogar aos pés do Senhor. Porque Ele é o auxílio, Ele é a fortaleza, Ele sabe o que você precisa, até mesmo antes de você abrir a sua boca, Ele sabe. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E continuo, irmãos, batalhando aqui. Continue. Porque eu que estou lá fora, senti a diferença, irmãos. Senti muito que os irmãos não é capaz de imaginar. Teve corinhos aqui que eu não ouvia, há muito tempo. E são da minha época, irmãos. Então eu louvei a Deus porque Deus faz, irmão. E peço que os irmãos continuem orando por mim. E continuem sendo essa bênção que vocês estão sendo nesse lugar. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Isso aqui é só o início. Vocês vão ver mais para frente o que Deus vai fazer. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço pela oportunidade, pelo pastor que me cedeu a oportunidade. Eu precisava dar esse testemunho, irmãos. Porque o que Deus faz na vida da gente, você não pode guardar para você. Ele faz para você falar, para você dizer a outros que muitas vezes passa por isso e não sabe nem o que fazer da vida. Tem gente que tira a própria vida porque não sabe o que fazer com ela. Mas quem tem Jesus, irmãos, tem tudo. Não falta nada. Não falta nada. Eu sou prova disso, irmão. Muitas vezes eu me desesperava, mas o Senhor estava ali. E eu louvo a Deus por isso e agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. E eu tenho pedido a Deus que Ele me conceda muito mais dias para me estar aqui com os irmãos, porque vale a pena. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Nada é por acaso, meus irmãos. Nada é por acaso ouvir tudo o que ouvimos nesta noite. Não sabemos os propósitos de Deus, apenas devemos ouvir resilientemente, pegar a nossa parte, aprender com a situação da nossa irmã, chorar, que precisar chorar, mas entender que em algumas coisas precisamos ter uma atitude como ela teve. Qual atitude? Há coisas na nossa vida que só se resolvem com jejum e oração. Entende? Então, é desta forma que nós precisamos fazer. A receita de Deus, ela não muda, ela é a mesma. A forma de nós tratarmos com as coisas de Deus, elas são a mesma. Então, se queremos vitória, como canta Marcos Nascimento, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Vamos contribuir, vamos entregar o que trouxemos? E vamos para casa. O hino 530 da nossa harpa é um hino bem antigo, que os velhos se lembram, porque era um hino das nossas reuniões de oração. Vem, vivifica tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, ficará sem vigor.
ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. É isso que a irmã Noêmia falou essa noite. Que Deus traga vida a todos nós que estamos aqui. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos para casa agradecendo a Deus, aos amigos que nos acompanharam no domingo, esteja conosco para a transmissão do nosso culto. Algumas informações a todos, lembrando que essa semana é semana de Páscoa. Domingo é o domingo de Páscoa. E me lembraram hoje, a Vitória me lembrou, a Rosicléia lembrou ela, porque eu de fato esqueci. Nessas datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, eleição, domingo de Páscoa, pela manhã, eu prefiro deixar os irmãos tranquilos em casa, com a família. Às vezes vai viajar, vai na casa de parentes. Então, domingo, irmãos, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical aqui pela manhã, mas à noite nós teremos aqui um grande culto. Vai estar conosco o irmão Kelvin cantando, o pastor Júlio Caselato pregando. Haverá um trabalho das nossas crianças que será realizado aqui ao final do nosso culto. Amanhã, nós estamos sendo convidados para um culto de ação de graças lá na casa da irmã Mara. É aniversário da filhinha da Bianca, e a menininha está fazendo um ano, né? Um ano, e eles estão querendo realizar um culto de ação de graças e convidando a todos nós para ali estarmos. Eu vou mudar o grupo da igreja, e os irmãos que puderem, vamos estar lá prestigiando, cultuando com eles. Ela me ligou dizendo: pastor, eu queria saber quantos irmãos vinham para preparar alguma coisa para os irmãos. Só 2 irmãos não vieram, né? Então, mas os irmãos que puderem, que estão aqui, amanhã nós estaremos lá a partir das 19h30, louvando a Jesus e adorando a Deus, lá na casa da nossa irmã Mara, tá bom? Esses são os avisos, e para a semana nós damos sequência no trabalho de Deus. Vamos para casa, quando eles vêm orar conosco, agradecer a Deus por este culto, por este momento, e pedir que Deus nos leve em paz. Cultuaram conosco a Beatriz, que está lá na lanchonete, o irmão Valdemir Henrique lá em Itapeva, pastor Eli Souto Proença, lá na Inglaterra, assistindo o nosso culto, irmão Marcos Roberto, irmão Mário e irmão Zeli, que também estão lá na lanchonete, a tia da minha esposa, a Clésia, lá de Porto Feliz. Deus abençoe todos estes irmãos que nos acompanharam nesta noite. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te bendizemos e glorificamos, ó Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse espaço de tempo, Senhor meu Pai, que o Senhor nos deu, onde nós podemos alegrar, Senhor meu Deus, no testemunho da tua serva também, Senhor. Guarde, Senhor meu Deus, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, por isso nós estamos sempre firmes e confiantes em ti, Senhor meu Pai. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor meu Pai, que está nesse momento, Senhor meu Pai, dá-lhe paz e segurança, nos dando uma noite de paz e comunhão contigo, Senhor meu Pai. Guarda o teu povo, hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Que o Senhor nos leve em paz. Deus abençoe a todos.
Pastor Alexandre, verificar. Vai, meu pastor, pastor. Obrigado. Boa viagem. Pastor. Os 3 dias atrás,